Oi, pessoal, bem-vindos à quinta leitura do livro A Divina Comédia. A gente tá lendo o Inferno. Paramos na página 201, canto número 21. Antes de eu iniciar, queria lembrar vocês de, se estiverem vendo pelo YouTube, não esquecer de se inscrever, deixar um like, e se estiver ouvindo pelo Spotify, seguir o podcast e comentar o que vocês estão achando. Então, vamos lá. Oitavo círculo, Maleboge, quinta bogia ou malebrante, que é a bogia dos corruptos. Vamos lá. Assim continuamos, de ponte em ponte. Conversamos sobre alguns assuntos banais que não convém serem cantados em minha comédia. Quando atingimos o topo, nos detivemos para espiar a próxima vala do Maleboge, fonte de lamento sem fim. Era mais escura que as outras, incrivelmente sombria, como o viscoso piche fervido no inverno. Incrivelmente sombrio, como o viscoso piche fervido no inverno pelos venezianos em seu arsenal, para untar os seus navios enfermos. Eu estava achando que era algo de comer. Continuando. Impedidos de navegar pelo frio rigoroso, alguns constroem novas quilhas para as suas naus, outros calafetam os cascos, já gastos por muitas viagens. Alguns reparam a popa, outros a proa. Alguns talham remos, outros trançam redes e cordas. Uma faz remendos na vela e outro conserta a bujarrona. Não sei o que é bujarrona. Assim fervia naquela vala um breu expresso, não pelo fogo, mas por uma arte divina, e todos os barrancos eram empregados com esse sebo. Eu vi o breu, mas não distinguia mais nada além das terríveis bolhas ferventes que constantemente surgiam, inchavam e estouravam. Enquanto eu olhava fixamente para essa cena, meu guia sobressaltou-se. Cuidado, cuidado! E me arrancou bruscamente de onde eu estava. E eu me voltei para ele, confuso, como aquele que tarda a perceber o perigo, e, em vez de se afastar, cheio de curiosidade, mesmo aterrorizado, continua a olhar. De repente, atrás de nós, eu vi um demônio negro que avançava rapidamente sobre o penhasco. Ah, quão feroz era o seu semblante! Quanta crueldade transparecia em seus gestos, em suas asas abertas e seus rápidos pés. Sobre seus ombros proeminentes e agudos, ele carregava um pecador pendurado pelos quadris e com suas mãos ele o agarrava pelos tornozelos. Então, de nossa ponte, ele chamou: Ei, malebrante, traga um patife da cidade de Santa Zita. Podem jogar para baixo e logo voltarei com mais. Pois aquela cidade está cheia de tais provisões. Todos lá são corruptos, salvo o Bonturo, e por dinheiro essa gente transforma um não em sim. Ele atirou o pecador na vala e em seguida disparou pelo penhasco. Nunca vi um mastim correr com tal agilidade para perseguir um ladrão. O pecador afundou e logo emergiu coberto de piche, mas debaixo da ponte os tinhosos gritavam: Aqui não adianta imitar a sagrada face. Aqui não se nada como na maré do Sérgio. Então, se não quiser sentir os nossos tridentes, não tente erguer a cabeça acima dessa vala. Em seguida, ele foi espetado centenas de vezes. Sim, vá dançar lá embaixo, eles disseram, onde se pode tramar e roubar às escondidas. Era exatamente como os ajudantes de cozinha, que são colocados para vigiar os caldeirões e, com garfos, impedem que a carne flutue no caldo. E o bom mestre me disse: esconda-se, não deixe que eles vejam que você está aqui, abaixe-se e fique atrás de uma rocha. E não importa o quanto eles me ofendam, não tenha medo, pois estou bem preparado, e já tive que enfrentar antes esses fracassados. Em seguida, ele foi além da coroa da ponte e caminhou até a margem da sexta vala, e ali postou-se cheio de coragem.
Com o mesmo delírio enraivecido e louco dos cães que saltam sobre o mendigo, que para de repente para pedir esmola ou comida, eles saíram debaixo da ponte e correram, armado todos os seus forcados contra o meu guia. Mas ele exclamou: para trás, fiquem longe. Antes que eu seja tocado pelos meus tridentes... Peraí, deixa eu ver se ele tá falando. Para trás, fique longe. Antes que eu seja tocado pelos seus tridentes, que venha um de vocês e ouça as minhas palavras. E então decida se eu devo ser agarrado. Isso foi o guia falando. E todos gritaram: então, que vá, Malacoda. Um deles avançou, enquanto os outros ficaram. E aproximando-se, ele disse: e no que isso vai adiantar? Oh, Malacoda, você pensa que eu vim até aqui, meu mestre? Meu mestre então respondeu: desarmado contra seus obstáculos, sem um propósito e sem a vontade de Deus ao meu lado, ele continuou falando, né? Você pensa que eu vim até aqui, desarmado contra seus obstáculos, sem um propósito e sem a vontade de Deus ao meu lado? Deixe-me avançar por ordem do céu, pois eu guio outro viajante nesta dura estrada. Aquele espírito arrogante foi então derrotado, e então, deixando o garfo cair a seus pés, ele ordenou a todo o resto: não toquem nele. Então meu guia me falou: você que está aí agachado, curvado entre as rochas estilhaçadas da ponte, pode se juntar a mim agora, em total segurança. Engraçado que o guia dele que mandou ele ficar aí, não falar nada, fica aí atrás dessa rocha. Aí depois na frente de todo mundo ele fala assim: ei, você aí que tá agachado, curvado entre as rochas estilhaçadas da ponte, você que tá cagando de medo aí, vem pra cá. Continuando. Não demorei para juntar-me a ele, então os demônios avançaram, chegando bem perto, e eu temi que eles descumprissem a sua palavra. Assim, eu vi o medo dos soldados em Caprona, quando uma multidão de inimigos os recebeu, cercando-os pela frente e por trás, apesar de rendidos. Eu estava todo aconchegado ao meu guia, e eu não perdia os capetas de vista, pois os seus olhares estavam longe de ser gentis. Brandindo seus garfos, uns gritavam: vamos espetar o traseiro dele? Sim, vamos acertá-lo, respondiam os outros. E então aquele demônio que se aproximara e negociara com meu guia voltou-se para eles. Ei, Scarmiglione, pare, largue sua arma. E então disse para nós: não vale a pena seguir adiante neste penhasco, porque toda a sexta ponte está arruinada. Mas, se ainda querem seguir em frente, sigam esta crista rochosa ao longo da encosta até a próxima ponte, onde verão a passagem. Na noite anterior, 5 horas depois desta, completaram-se 1266 anos desde que esse caminho se fez em ruínas. Envio com vocês alguns dos meus soldados para ver se algum pecador espreita para respirar. Continue com eles, não lhes farão mal algum. Avancem a Destino e Calcabrina, ele ordenou. Cagnazo, você também, e Barbarícia, que vai liderar os 10. Giboco atrás com Dragisnazo, Cirato e de grandes presas e Grafacane, Farfarelo e Rubicante, o louco. Fiquem de olho nas almas do piche fervente e deixe estes irem a salvo até que estejam na ponte que continua intacta sobre as cavernas. Isso foi o demônio falando, né? O demônio que conversou com o Gui. Ai, ai, meu mestre, o que é isso que eu vejo? Disse eu. Vamos em frente, sem esta escolta. Se você souber o caminho, não desejo outra companhia. Se você ainda estiver atento como antes, não reparou como cada um range os dentes e como erguem suas sobrancelhas cheias de ameaças? E ele disse: não tenha medo em seu coração, deixe-os arreganhar os dentes e rosnar o quanto puderem, pois assim tratam os confinados neste campo miserável. Aí é que é o Dante pensando. Eles viraram à esquerda. Não, tá narrando, né? Eles viraram à esquerda e seguiram pela margem. Então, cada um deles mordeu a língua entre os dentes, como sinal para aquele que os conduzia à frente. E ele respondeu fazendo do seu ânus uma trombeta. Que horror, ele peidou.
Aí tem uma imagem aqui, tem duas imagens nesse canto. A primeira é aquela cena que eles estão espetando, né? Tem aqui uns uns 4, 5 anjos ou 6, com asas, né? O corpo humanoide, só que com rabo e com uma asa bem parecida de morcego. Cada um deles com um tridente. E eles estão espetando. Na verdade, parece que eles estão com uma pessoa presa no tridente. Tem 3 demônios segurando uma pessoa com um tridente e erguendo ela sobre água fervente. Acho que é pra ir colocar ela na água fervente, né? E a outra imagem é do Dante e do guia dele. É Virgílio, né? O Dante é o Virgílio. Andando pelas rochas com os montes de demônio com um tridente apontado para eles, guiando eles. Agora, algumas notas que eu achei interessante. Uma é que, segundo Dante, deixa eu ver aqui onde que eu li. Encontramos Dante dando suas razões para crer que Jesus, na data de sua morte, tinha acabado de completar 34 anos. Tem um textão aqui explicando toda essa teoria de Dante, se vocês quiserem podem pesquisar, mas eu achei interessante, porque se você pesquisar, Jesus morreu com 33 anos, mas de acordo com Dante, com os cálculos dele e tudo mais, com o estudo dele, Jesus tinha acabado de completar 34 anos quando ele morreu. E outra coisa que eu achei interessante é que cada um daqueles demônios que a gente mencionou, eles são descritos por algum significado literal. Por exemplo, o demônio Malacoda significa cauda pequena. Scarmiglione significa descabelado. Deixa eu até ler de novo para ver se eu disse certo. Scarmiglione. Vou ler devagar para poder a gente não errar o nome e vocês poderem pesquisar o nome dos demônios depois, se vocês tiverem interesse. Calcabrina, pisador de neve. Alixino, asas de alerquim. Cagnaso, focinho de cachorro, que fofinho. Barbaríquia, barba crespa. Gibioco, união dos nomes dos ventos Gibécio e Siroco. Dragnaso, dragão. Nossa, como será que ele deve ser? Será que tem uma aparência meio que de dragão? Grafiassane, esse falador de cães, coitados. Imagina ele com o que tem focinho de cachorro. Cirato, porchalão, que é um porco selvagem, um javali. Farfarelo, orelhudo duende. Rubicante, vermelhão. Canto número 22. Oitavo círculo. Maleboge, quinta bogia, que é a dos corruptos. A escolta dos 10 demônios. Já vi cavaleiros em marcha pelo campo, preparando o ataque, organizando-se em fileiras e às vezes em fuga, cedendo seu terreno. Eu vi saqueadores em sua terra, oritinos, e batedores e cães de guerra enviados em incursão, com trombetas e sinos para soar o comando. Já vi justas disputas e torneios acirrados, com tambores e bandeiras no alto dos castelos, em terras estrangeiras e também em nossas terras. Mas nunca, pelo toque de tamanha trombeta, eu tinha visto cavaleiros ou infantes marcharem, nem navio assim guiado, seja por sinal ou estrela. E assim andávamos com aqueles 10 demônios. Ah, que companhia cruel! Mas, como se costuma dizer, com os bons na igreja, com os bêbados na taverna. Minha atenção ainda estava totalmente voltada para ver aqueles que estavam na bugia e quem estava mergulhando naquele piche ardente. Assim como golfinhos fazem sinal aos marinheiros, saltando com as suas costas arqueadas, avisando que a tempestade está a caminho. Aqui, de tempos em tempos, para aliviar seu tormento, alguns desgraçados emergia acima da superfície e mergulhava mais rápido do que os relâmpagos no ar. E como as rãs ficam à beira do pântano com os focinhos projetados para fora da água, enquanto as patas e o resto do corpo se escondem. Assim, padeciam os pecadores por toda parte.
Mas, ao verem que Barbarícia se aproximava, os infelizes desapareciam sob as bolhas. Eu acho que é o demônio, né? Então eu vi e meu coração ainda estremece. Um dos miseráveis se atrasar, como às vezes acontece quando uma rã para trás e as outras mergulham. Uma rã fica para trás e as outras mergulham. E Gafiassani, que é um demônio, né, que estava mais perto dele, fisgou com o tridente seu cabelo cheio de piche e puxou para cima, como quem pesca uma lontra. E eu agora sabia os nomes de todos aqueles nojentos, pois eu prestava atenção em suas conversas e como eles chamam e apelidam um ao outro. Só um ponto interessante, vocês lembram que na leitura, no canto anterior, eu falei que tinha um demônio com um tridente, né? Que ele tava, vários demônios com tridente segurando uma pessoa em cima da água, né? Pelo cabelo, né? E a imagem era essa, né? Dos demônios segurando essa pessoa com o tridente pelo cabelo e jogando ela na água. E só que lá narrava que ele tava, os demônios estavam segurando pelo calcanhar da pessoa, que é no pé, né? E já na imagem, tem uma imagem aqui agora. Agora ele tá falando que o demônio pegou pelo cabelo, com o tridente pelo cabelo. Só que na imagem tá pelo pé. Eu tô achando que eles erraram nas imagens, sabe? O que faz até, não sei, mais sentido se a imagem estiver invertida. Mas continuando. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Vai, Rubicante, finca nele as unhas, vai para cima dele, esfola a carne dele, gritam todos juntos aqueles malditos. Eu disse, mestre, se para você for possível, descubra quem é a criatura miserável que está assim, à mercê de nossos inimigos. E até esse ponto, né, tá falando aqui que tem vários demônios em cima dessa pessoa, né, e lá na imagem também tinha vários demônios. Eu tô achando que a imagem tá invertida só. Então, meu guia se aproximou daquele pecador, perguntando de onde ele viera, e ele respondeu, eu vi a luz pela primeira vez no reino de Navarra. Minha mãe me colocou a serviço de um nobre. Ela que me gerou um pai canalha, destruidor de si mesmo e de seus bens. Pois bem, deixa eu ver se eu pulei uma página. Destruidor de si mesmo e de seus bens. Pois bem, eu servia na casa do justo rei Teobaldo, quando comecei a exercer a trapaça. E neste caldeirão, agora, acerto as minhas contas. Então, Siriato, de cuja boca saíam duas presas semelhantes às de um javali, rasgou com uma delas a pele do pobre infeliz. Coitado. E agora tem a imagem aqui do demônio mordendo o pecador, né? Entre maus gatos tinha caído o rato, mas Barbarícia agarrou para si e disse, fiquem longe enquanto eu o enforco. E voltando-se para o meu mestre, ele disse, pergunte algo mais a ele, se quiser saber mais, antes que um dos outros o despedace. Meu guia perguntou, diga-me, entre os outros réus que jazem submersos nesse breu, há alguém que seja italiano? E ele respondeu. Deixa eu ver só. E voltando. Tô confundindo aqui no texto, enfim. Agora há pouco eu estava com um que vivia por lá. E se eu ainda pudesse usá-lo como escudo, eu não temeria os forcados e nem as garras. Eu disse-lhe Bioco. Já fomos pacientes demais. E cravou seu tridente no braço do pecador. E dele tirou um bom pedaço de carne. Mas Dragignaso também queria agarrá-lo e mirava nas pernas dele, mas o capitão dos 10 virou-se rapidamente para ele com um olhar furioso. Nisso, eles se aquietaram um pouco. Então, enquanto o pecador olhava para as suas feridas, meu guia, sem demora, perguntou novamente. Quem era aquele que estava ao seu lado e que você fez mal em deixar para trás e vir à tona? Era o Frei Gomita, ele respondeu. Lá de Galura, um navio cheio de fraudes de todo tipo. Ele tinha nas mãos os inimigos de seu mestre, mas os tratava como aliados e agradava a todos.
Ele aceitava subornos e libertava todos da prisão. Como ele mesmo diz, em outros assuntos ele era um soberano e era o rei dos vigaristas. Também está com ele Dom Michael Zante, de Logodouro. E em um falatório interminável, eles tagarelam sobre personagens da Sardenha. Ah, veja como esse diabo aqui range os dentes. Se eu não tivesse medo, eu falaria mais, mas ele está prestes a me arrancar a pele. E o capitão virou a cabeça para Farfalho, que, louco para atacar, revirava os olhos. Falcão amaldiçoado, fique longe, ele disse. Se você quiser ouvir ou ver mais de perto, o pecador apavorado voltou a dizer. Toscanos ou lombardos, posso trazer mais alguns, mas mantenha o Malebranche longe de mim, onde eu não sinta mais medo de sua vingança, e neste mesmo lugar onde agora estou. E onde sou apenas um, trarei outros 7. Basta assobiar, como costumamos fazer sempre que aparecemos na superfície. Nisso, Cagnazzo ergueu-se o focinho, balançou a cabeça e disse: ouçam só a trapaça que ele planeja para mergulhar de volta. Então, aquele pecador, que era rico em artifícios, respondeu: com certeza, muito malicioso eu sou, pois planejo um destino pior para os meus amigos. Nessa hora, Adestino não resistiu e fez um desafio dizendo: se você mergulhar, então eu não vou correr atrás de você, mas sobre o breu baterei as minhas asas, nós o deixaremos ir e a margem será nosso escudo, e veremos se você consegue superar a todos nós. Ó leitor, aprenda agora sobre o novo esporte. Todos caminharam para o outro lado, sendo o primeiro o mais hesitante. O Navarro, na hora certa, fez uma escolha sábia. Tomando uma posição firme em um piscar de olhos, ele saltou, libertando-se do comandante. Então, cada um deles ficou picando de remorso. Mas aquele ficou mais, pois seu descuido os fez falhar. Desnorteado, ele começou a gritar: eu te pego! Mas nada conseguiu nem pôde prevalecer, pois suas asas não puderam alcançar o prisioneiro. O pecador afundou e ele alçou o voo, inflando o peito. Como um falcão, quando em sua descida perde a vista. De repente, o pato... Repetindo. Como um falcão, quando em sua descida perde de vista, de repente, o pato selvagem e retorna aos ares, frustrado e descontente. Ter sido enganado enchia a calcabrina de rancor. Ele também seguia pairando com um desejo secreto de que o desgraçado escapasse para poder agarrá-lo. Quando o trapaceiro desapareceu finalmente, ele avançou sobre Arishimo e cavou-lhe as unhas, e os dois pairaram sobre o fosso entrelaçados. O outro, por sua vez, como um terrível falcão, também feriu com suas garras. Junto, então, os dois se precipitaram na lagoa fervente. O calor do poço separou seus abraços ferozes. Mesmo assim, eles não tinham força para sair, pois suas asas estavam engessadas de piche. Em seguida, Barbarícia, lamentando com os outros, fez com que 4 deles voassem para o outro lado com todos os seus tridentes. O voo deles foi rápido, e de um lado e de outro tomaram seus postos, alcançando com seus garfos aqueles dois já empanados, de tanto que tinham sido cozidos sobre a escória. E nós os deixamos assim, ocupados com aquela bagunça. Então, pelo que eu entendi, uma vez que eles estão dentro dessa água fervente, os pecadores, eles evitam ao máximo sair da água. Talvez eles tenham que respirar e precisem levantar assim para respirar, mas eles ficam, como ele comentou, igual uma rã escondida, só com um focinho, né? Só com... Não é focinho, que rã não tem focinho, né? Mas só com, tipo, nariz pra fora, assim, no máximo, pra respirar vez ou outra. E ele acabou sendo capturado, esse pecador. E uma vez que ele foi capturado, ele não ia... tinha 10 demônios lá, ele não ia conseguir voltar, porque eles estavam lá, mordendo ele e tudo mais, segurando ele pelo tridente, pelos cabelos. Então, o que ele pensou? Vamos fazer uma aposta, né?
Você aposta não. Primeiro ele falou, deixa eu ir que eu trago mais 7 aqui pra vocês conversarem e tudo mais, assim. Aí um demônio até falou, não, o cara tá querendo trapacear aí. Aí então, outro demônio, vendo que ele queria enganar eles, né, falou, então vamos fazer uma aposta. Tem até aqui o nome nas notas do demônio que falou isso, que foi o Aristismo. O Aristino, na verdade. Aristino, confiante nas suas próprias forças, está disposto a arriscar uma aposta com o pecador. Os outros demônios não concordam, pois mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Aristino, que confiava demais em sua agilidade e achava que era o mais esperto do bando. Então, esse cara, esse demônio que fez a aposta, né, falou, pelo que eu entendi, era algo do tipo assim, você tenta fugir e eu vou tentar chegar antes de você cair na água e vou te pegar de volta, né? Só que o cara conseguiu fugir e ele ficou muito puto. Vamos para o canto de número 23, 8º círculo. Maleboge, 6ª bogia, a dos hipócritas. Silenciosos, sozinhos, agora sem companhia, seguimos andando, um na frente e outro atrás, como os frades menores fazem o seu caminho. Deixa eu ler aqui, que tem uma nota. Nos primeiros anos da sua ordem, os franciscanos andavam aos pares. Essa aqui é uma referência, né? O que ele quis dizer com frades menores, mas enfim. E veio à minha mente uma fábula de Esopo, enquanto eu pensava na recente luta. Deixa eu só ver... Não, ele vai contar aqui. A fábula onde ele contava sobre a rã e o rato, porque Mó e Isca não se parecem tanto como se parecem a fábula, porque Mó e Isa não se parecem tanto como se parecem a fábula e esse incidente, se considerarmos com a devida atenção. Vou até ter uma nota aqui sobre essa fábula. Fábula de Esopo. Esta fábula atribuída a Esopo conta como um sapo atraiu um rato para um lago e como ambos foram devorados por um peixe. Aí, Mó e Isa são 2 palavras para agora. Porque agora não se parecem tanto como se parecem a fábula e esse incidente, se considerarmos com a devida atenção. E como a partir de um pensamento surgiu o próximo, do meu primeiro surgiu outro pensamento, o que dentro de mim fez o meu medo redobrar. Pois eu julgava, por nossa causa, foram humilhados e isso lhes infligiu tanto desprezo e tantas feridas que, tenho certeza, foi um vexame profundo. Se a ira se unir à sua maleficência, então eles nos perseguirão cruelmente, mais do que o cão quando crava os dentes na lebre. Meu cabelo estava todo arrepiado de medo, e eu olhava para trás muito atento quando disse: mestre, que tal nos escondermos, eu e você, e rápido? Eu e você, e rápido. Eles me aterrorizam, esses malebrantes. Eles nos seguem. Nós não só imagino, eu já posso senti-los por perto. Aqui tem uma imagem que mostra o Dante e o Virgílio, que é o guia, em cima de digamos que, numa parte superior, né, de uma caverna, uma rocha, né, e eles estão olhando para baixo, e embaixo tem um monte de gente com... qual é o nome que dá? Tipo um casaco, né, aqueles que cobre o rosto, bem roupa antiga, sabe? Como se fosse uma veste em cima deles, né? E cobrisse o corpo e o rosto, né? Um capuz. E ele disse: se eu fosse um espelho de chumbo, eu não teria a imagem mais verdadeira do que essa que seu pensamento reflete sobre o meu. Pois os seus pensamentos são como os meus, iguais em aspecto e com a mesma face, e agora se unem para sugerir um conselho. Se a margem direita se inclinar para baixo, em direção à próxima bogia, abrindo um caminho, evitaremos assim a imaginada perseguição. Eu não sei se essas pessoas que estão assim com risco de perseguir eles, as pessoas que estão com capuz. Ele mal tinha acabado de me relatar seu plano quando os vi,
com suas asas bem estendidas em cima de nós, para nos apanhar como presa. Só ver se eu acho uma imagem disso. Aqui desse canto. Eu tô imaginando alguma coisa que voa, né? Tu falou de asa? Continua. Então, rapidamente fui agarrado pelo meu guia. Assim como uma mãe que é acordada por um rumor e a vista crepitar das chamas ardentes. Sem demora, ela agarra seu filho e foge. Ela o protege mais do que a si mesma, e com ele se ocupa, mal lembrando de se vestir. Ele desliza de costas sobre as rochas pedregosas, e assim seguíamos em direção ao precipício que contorna pelos dois lados da Sexta Bolgia. Nenhum curso de riacho já correu tão rápido para mover as rodas de um moinho, nem mesmo perto das pás, onde é maior o fluxo. Assim como o meu mestre, na face daquela rocha, enquanto me apertava em seu peito como se fosse um filho e não um companheiro. E mal ele bateu os pés na superfície da fossa, vimos os demônios em pé, sobre a crista, mas não havia mais nada a temer, pois a divina providência que assim planejou os nomeou como monstros da Quinta Bolgia, e eles eram totalmente proibidos de sair de lá. Abaixo de nós encontramos um povo mais colorido, que se movia com passos lentos em círculos, chorando, esmagados de cansaço e desespero. Agora sim a imagem daquilo que eu comentei para vocês, das pessoas com capa. Aí que está descrevendo. Vestiam capas com os capuzes puxados para baixo, cobrindo seus olhos com aquele mesmo corte das roupas feitas para os monges de Colônia. A face externa era dourada, de modo que brilhava, mas por dentro eram de chumbo, com tamanho peso que o suplício de Frederico seria mais leve. Ó pesar das vestes, carregadas por toda a eternidade, e junto com eles viramos à esquerda, mais uma vez, consternados e desconsolados com suas lágrimas. E essas pessoas, pesadas com suas cargas, se ergueiravam pelo vale de forma tão lenta que tínhamos nova companhia a cada passo. Então eu disse ao meu guia: vamos tentar encontrar alguém cujo nome ou ação eu reconheça. Enquanto avançamos, vamos procurar com os olhos. E um deles, reconhecendo o sotaque toscano, disse atrás de nós: parem, eu imploro, vocês que tanto se apressam neste aura obscuro. Com sorte, você encontrará em mim o que procura. Nossa, faz sentido eles andarem devagar, porque eles estão carregando muito peso, né? E então o meu guia se voltou e disse a mim: espere e mantenha seu ritmo como os passos dele. Eu parei e vi dois que manifestaram grande desejo de se juntar a mim, pelo que vi em seu semblante, mas suas cargas os atrapalhavam, e a passagem era estreita. Peraí que eu segurei 2 páginas ao mesmo tempo. E quando se aproximaram com um olhar de soslaio, olharam-me por longo tempo, mas não proferiram palavra, até que eles se voltaram um para o outro, dizendo: sua garganta ofegante exala um alento dos vivos, mas se estivessem entre os mortos, como poderiam estar descobertos sem este manto pesado? Então disseram para mim: Toscano, que agora alcança o colégio dos desamparados e hipócritas, não demonstre desdém e diga-nos quem você é. E eu disse para eles: eu fui criado e nasci na grande cidade perto do riacho de Arno, e aqui uso o mesmo corpo que sempre tive. Mas quem são vocês, cujo sofrimento supremo faz tantas lágrimas, como eu vejo, inundarem a face? Ai, que triste, né? Eles estão carregando uma coisa tão pesada e estão andando devagar por conta desse peso e vão andar, acho que assim, para sempre, né? E eles provavelmente vão chorar para sempre. E qual é a sua forma de tortura que tanto brilha? Ah, os mantos dourados. Eu começo a falar. Um começou a falar, né? São todos de chumbo tão grosso que seu peso faz-nos gemer com a balança que range. Nós éramos frades gaudantes de Bolônia. Eu era catalano e ele loderingo, e fomos designados junto à sua cidade.
juntos como sempre costumávamos andar, para manter a paz naquele reino, e em Gardingo ainda somos lembrados. E eu comecei: ó frade, os seus erros. Mas não disse mais nada, ao ver de repente um homem crucificado sobre 3 estacas no chão. E aqui tem imagem, né? Ele foi crucificado no chão, né? Nos 2 braços, né? Nas 2 mãos e um prego um prego só prendendo os 2 pés no chão. Quando me viu, ele se contorceu em desespero, exalando através de sua barba um pesado suspiro. E ciente disso, Frei Catalano me disse: esse que está aí pregado, em quem você põe os olhos, aconselhou os fariseus que convinha à turba que o homem deveria morrer como vítima. Nu ele jaz, como vês, ao longo do caminho, e é mister que ele sinta todo o peso de cada um que passe por cima dele. Nossa, as pessoas pisam então nele, passam por cima dele, que horror. E o seu sogro compartilha igual destino nesta vala, junto com os outros do conselho que, entre os judeus, semeou tão má semente. Então eu vi Virgílio mostrar espanto sobre aquele que estava estendido na cruz. Tão vil era seu castigo e danação eterna. E então ele fez esta pergunta aos frades: se isso não os desagradar, e se puderem, digam-me, por acaso há alguma passagem do lado direito pelo qual nós 2 possamos partir daqui, sem precisarmos da companhia dos anjos negros para virem nos ajudar neste vale tão fundo? Mais perto do que você pensa, ele respondeu. Há uma ponte rochosa que sai da parede circundante, onde por sua vez todos os vales cruéis se unem em arco. Mas salvo por uma fenda, está tudo arruinado. Vocês podem escalar um monte de ruínas, por onde caem os fragmentos empilhados. Meu guia manteve sua cabeça baixa por um tempo e então disse: aquele que pesca com seu tridente nos indicou ir pelo caminho errado. Nossa, os demônios indicaram o caminho errado então para eles. O frade respondeu: em Bolônia, certa vez, eu ouvi sobre os muitos vícios atribuídos ao diabo, entre eles o de ser falso e de ser o pai das mentiras. Então meu guia começou a dar passos longos, um tanto perturbado, com ira em seu semblante, e com ele me separei daquela multidão sobrecarregada. Seguimos o rastro que deixavam aqueles queridos pés. Nossa, os demônios mandaram eles pro caminho errado. Agora, uma nota interessante que eu achei aqui, que quando eles falam dos 2 homens que estão crucificados no chão, onde as pessoas com peso, né, com a manta de chumbo, passam por cima deles, diz aqui que em 2 João 11, aí tem uma nota aqui 50, acho que deve ser capítulo 11, eu não manjo muito dos negócios da Bíblia, mas é 11:50. Caifás e Anás, junto com os escribas e fariseus que perseguiram Jesus até a morte, são os hipócritas mais vis que já existiram. Eles jazem nus no caminho sem o peso do manto de chumbo e devem sentir com a intensidade o peso do castigo de todos os hipócritas do mundo. Então, são esses duas pessoas, né? Acho que são pessoas que, além de perseguir Jesus, acho que tem a ver com algo de ter crucificado Jesus também. Canto 24, 8º círculo. Maleboge, 7ª Bogia, a dos ladrões. Na época do Ano Novo, quando o sol dourado aquece seus cabelos uma vez mais sobre o aquário, e as noites ficam mais curtas, igualando os dias, provavelmente esse negócio de aquário que eles mencionaram tem a ver com astrologia e tudo mais, porque eles falam muito sobre isso. E quando no chão a geada é clara, imitando a imagem de sua irmã branca, mas logo sua forte nuance esmaece. O pastor, cuja forragem havia se esgotado, se levanta, olha para os campos e vê a planície, toda brilhante na brancura, e se desespera. De volta para casa, em vão, o pobre coitado não sabe o que fazer e, inquieto, continua a lamentar. Porém, renasce a esperança quando, mais tarde,
ele vê que a terra mudou de aspecto. Então, ele apanha logo o seu cajado e apressa seu rebanho de ovelhas para pastar. Assim, fiquei apavorado por meu mestre, quando vi seu semblante tão preocupado. Mas logo a ferida sarou, ali onde eu adoecera. Mas tem uma nota que eu não entendi. O sorriso do mestre é reconfortante para Dante, assim como o espetáculo da terra verde para o pastor desesperado. Então, acho que ele vê o sorriso, né, do guia. E aí... onde foi que eu isso? Ali, tipo, onde estava adoecido, né? Tipo, enfim, curou ele, né? Pois quando chegamos à ponte quebrada, meu guia se voltou com a mesma expressão doce que eu tinha visto antes, ao pé da montanha. Após ter pensado consigo mesmo e examinado cuidadosamente as ruínas, ele abriu seus braços e me ergueu. E então me mostrou outro fragmento, dizendo: agora você deve subir nisso aqui, mas experimente primeiro para ver se suporta o seu peso. Os pesados encapuzados nunca iriam por ali, e mesmo nós, ele leve e eu tão pesado, escalávamos com dificuldade de pedra em pedra. E se na altura da margem interna as paredes não fossem tão altas, não digo o mestre, mas eu mesmo, com certeza teria ali perecido. Pois Meleborge foi projetada para descer até a cavidade do poço central mais profundo. Portanto, cada bolgia, por sua vez, é mais alta no exterior e mais baixa no interior. Então, por fim, alcançamos o ponto mais alto, de onde rompe a pedra mais alta de todas. Meus pulmões estavam tão exaustos e sem ar que, chegando ao cume, não consegui ir mais longe, e mal eu tinha chegado, sentei-me no chão. Coitado, tá cansado. Convém que você deixe de lado toda a preguiça, disse o mestre, pois sentado sobre as plumas ou sobre os toldos, ninguém pode conhecer a glória. Vou marcar isso aqui, inclusive. Gostei da citação. Continuando. Vou até repetir aqui. Convém que você deixe de lado toda a preguiça, pois sentado sobre as plumas ou sobre os toldos, ninguém pode conhecer a glória, e quem passa a vida sem glória não deixa no mundo nenhum vestígio duradouro, como a fumaça no ar ou a espuma na água. Portanto, levante-se e supere a falta de ar pela força de vontade com que se vencem todas as lutas, e não se deixe vencer pela fadiga do corpo. Você ainda subirá um monte maior do que este. Não basta ter chegado até aqui. Se pode me ouvir bem, então siga o meu conselho. Tadinho, deixa nem o cara passar 15 minutinhos, né? Descansando. Levantando-me, eu inflei meus pulmões e disse: vamos em frente nessa via penosa, pois com coragem minha força agora se renova. Acima da encosta rochosa, seguimos nosso caminho, que era muito duro, difícil e estreito, e muito mais íngreme do que o anterior. Eu falava para esconder meu estado de cansaço, quando ouvimos vozes na vala próxima, em palavras articuladas com dificuldade, Eita, não entendi, repetindo. Eu falava para esconder meu estado de cansaço. Quando ouvimos vozes na vala próxima em palavras articuladas com dificuldade. Eu não entendia uma palavra do que era dito, embora eu estivesse no arco mais elevado do fosso, pois aqueles que falavam pareciam estar com raiva. Eu me inclinei para baixo com os olhos vivos, mas foi em vão, e tão obscura era a profundidade. Eu então disse: ó mestre, vamos para o outro lado? Vamos descer a ponte para ver mais de perto? Porque eu ouço sons que não entendo, e olhando para baixo não consigo distinguir nada. Minha única resposta a você, ele respondeu, é seguirmos em frente, em silêncio, pois convém responder à tua demanda. Basicamente, deixe de ser fofoqueiro. Em seguida, descemos a cabeça da ponte, onde é feita sua junção com a oitava margem, e abaixo de mim abria-se a amplitude da Borgia. Eu logo percebi o quanto era horrível. Era um mar de serpentes e formas monstruosas, e meu sangue ainda gela diante dessas lembranças. Nossa, ia ser um inferno pro meu namorado. É um inferno, né? Mas meu namorado, o maior medo dele é cobra.
Então, imagina um inferno cheio de cobra. Satânico demais. Que a Líbia não se vanglorie mais de suas areias, embora ela procrie a hidra, os jáculos, as cobras que voam, as víboras de 2 cabeças. Ela não tem pragas nem perto de tão cruéis. Mesmo unida a todas as terras da Etiópia e as que ficam perto das águas do Mar Vermelho. No meio desse pântano triste e deprimente, uma multidão de almas nuas corria, aterrorizada, sem esperança, nem refúgio, nem heliotrópio. O que é heliotrópio? Vamos ver aqui. É uma pedra lendária que tornava o seu portador invisível. Suas mãos eram atadas às costas por serpentes que desciam por seus rins como caudas, e em suas cabeças outras tantas se enroscavam. Nossa, que horror, mano, é cobra pra todo canto. Nossa, vendo aqui a imagem, eles estão realmente um monte de gente aglomerada com um monte de cobra neles. E eis que, sobre uma alma que estava ao nosso lado, uma serpente disparou e atravessou sua cabeça, até o lugar onde o pescoço se une aos ombros. Nunca um O ou um I foram escritos mais rápidos do que um incêndio que consumiu aquele condenado. Ele explodiu em chamas e foi todo desfeito em cinzas. Nossa. Ele se tornou uma pilha de restos sobre a terra, mas as cinzas se reuniram novamente, retomando de forma repentina a sua antiga forma. Assim como nos contam os poderosos sábios, a fênix morre e nasce de novo, quando completa 5 séculos de idade. Eu não sabia, eu já tinha ouvido falar disso, né, de fênix e tudo mais, e toda a questão, né, da coisa, mas que depende de 5 séculos, eu não sabia. Em toda a sua vida, não come erva nem grão, apenas lágrimas que brotam do incenso, e sua mortalha é feita do mais doce nardo e mirra. E como o homem que, sem saber como, cai estendido no chão por forças demoníacas ou por convulsões que lhe tolham a vida, quando se levanta, exausto e assustado, perplexo por causa da angústia que sofreu, e olha em torno com suspiros profundos, assim estava o pecador quando ressurgiu. Nossa, então eles morrem, explodem, né? Pegam fogo, explodem, morrem, depois eles renascem de novo. Oh, quão severa é a justiça de Deus! Quantos golpes desfere ao se banhar em vingança! Meu guia então perguntou quem ele era, e ele respondeu: da Toscana, eu fui precipitado, não muito tempo atrás, para esta garganta cruel. Mas nesta vida bestial consigo encontrar alegria. A mesma besta que eu fui em vida, aqui também sou. Vane Fusse, a fera, e o covil que me criou foi Pistóia. Eu pedi ao meu guia, diga a ele que não se mova e pergunte a ele quais crimes o lançaram aqui embaixo, pois eu o conheci como um homem de sangue e ira. O pecador ouviu e nem tentou disfarçar, mas voltou seu rosto em minha direção e me encarou. Suas feições brilharam com uma vergonha rancorosa. Então disse: dói-me mais que você me encontre mergulhado em toda essa miséria que você vê do que quando eu deixei para trás a outra vida. Não posso negar aquilo que você exige. Estou neste poço fundo porque banquei o ladrão e roubei os belos ornamentos da sacristia. E outro foi falsamente acusado, mas para tal visão não... vou repetir. E outro foi falsamente acusado. Mas, para que tal visão não te dê alegria, se você conseguir sair dessas regiões sombrias, abra seus ouvidos às minhas palavras e ouça. Os negros serão expulsos de Pistóia, e Florença renovará seus homens e suas leis. Marte envolverá em vapor o vale de Magra, com muitas nuvens negras e ameaçadoras. Explodirá em seguida em uma tempestade terrível. A guerra se intensificará no campo de Piceno, até que, de repente,
me dissipe a névoa branca, e todos os brancos serão aniquilados. E eu digo tudo isso para que possas sofrer. Eu achei aqui uma nota bem interessante sobre os tipos de ladrões que estão nessa bugia. Aqui diz que os pecadores nesta bugia são os ladrões, não os ladrões violentos e salteadores, mas aqueles cujos crimes envolvem uma traição de confiança. Por todos os seus roubos astutos, agora eles estão nus e, embora não tenham mais nada para roubar, suas mãos estão firmemente amarradas para trás. E vamos para o último canto dessa leitura, que é o canto de número 25, oitavo círculo, Malebolge, sétima bugia, a dos ladrões. Aí aqui tá como nota também metamorfoses. Eu acho que aqui vai ser os ladrões mais violentos. Quando o ladrão terminou suas palavras, ele ergueu os punhos e fez 2 figas, gritando: Aqui, Deus, toma, olha, isto aqui é para você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O outro era a sétima bugia também. Não sei se essa é uma continuação daquela bugia que eles já estavam, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. Então ainda é na sétima bugia. Então estão no mesmo nível de ladrões que estão relacionados à traição. Quando o ladrão terminou suas palavras, ele ergueu os punhos e fez 2 figas, gritando: Aqui, Deus, toma, olha, isto aqui é para você. Nessa hora, as serpentes se tornaram minhas amigas, pois veio uma que se enrolou na garganta do pecador, como se dissesse: Não quero que você fale mais. Outra agarrou seus braços e deu um nó, firmando-se sobre eles de tal maneira que ele não conseguia movê-los nem 1 centímetro. Ah, Pistóia, Pistóia, por que não decretas incendiar logo a ti mesma, para que não dures, pois já ultrapassas os teus antepassados relendo aqui. Ah, Pistóia, Pistóia, por que não decretas incendiar logo a ti mesma, para que não dures, pois já ultrapassas os teus antepassados em maldade? As profundezas mais negras do inferno, por onde passei, não guardava a alma mais cheia de rancor contra Deus, não, nem mesmo aquele que foi engolido por Tebas. Ele não disse mais nada e saiu correndo todo amarrado. Então eu vi chegar um centauro cheio de raiva, gritando: Onde está o blasfemador? Não creio que em Marema exista cobras de tantos tipos como as que compunham a carga que ele levava por todo o seu dorso. Atrás de sua nuca, com as asas totalmente abertas, um dragão estava deitado sobre seus ombros, pronto para incendiar quem atrapalhasse seu caminho. Nossa, não tem uma imagenzinha disso, eu tava muito curiosa para ver como é que ia ser isso. Mas enfim, a única imagem que tem aqui é desse homem, né, sendo todo envolto, né, pelas cobras. Pelas cobras, não era mais de uma. Vou até voltar aqui, ó. Ele não disse mais nada e saiu correndo todo amarrado, né, que é esse homem que estava com as cobras. Então eu vi chegar um centauro, cheio de raiva, gritando: Onde está o blasfemador? Não creio que em Marema exista cobras de tantos tipos, como as que compunham a carga que ele levava por todo o seu dorso. Atrás de sua nuca, com as asas totalmente abertas, um dragão estava deitado sobre seus ombros, pronto para incendiar quem atrapalhasse seu caminho. Então, tinha um centauro com um dragão na costa. Estou tentando montar essa imagem na minha cabeça. Esse aí é Caco, meu mestre disse, que debaixo da rocha do Aventino criou dia após dia um lago de sangue. Ele não corre na mesma estrada que seus irmãos, por causa do roubo traiçoeiro que cometeu contra o rico rebanho de seu vizinho. Sua vida torta chegou ao fim sob a clava de Hércules, que sobre ele desferiu 100 golpes. No 10º golpe, ele já não estava mais vivo. Nossa, foi uma morte bem violenta, né? Enquanto ele falava, o outro já havia ido embora, e 3 espíritos chamaram, bem perto de nós, os que nem eu nem meu guia tínhamos notado. Quem são vocês?
Eles perguntaram em voz alta. Assim, nossa conversa não pôde prosseguir. E voltamos nossa atenção totalmente para eles. Não os reconheci, mas prestei atenção neles, até porque, como costuma acontecer em tais casos, seria necessário que um chamasse o outro pelo nome. Um deles disse, e agora, onde foi parar Cianfo? Então, para que meu guia também ficasse atento, coloquei os dedos nos lábios pedindo silêncio. Se você, leitor, não puder acreditar naquilo que direi agora, não me admiro, pois eu mesmo, que vi tudo, ainda não posso crer. Enquanto eu mantinha meu olhar sobre eles, uma serpente de 6 pés surgiu de repente e voou sobre um deles, envolvendo-o com as patas do meio. Ela apertou sua barriga e com as patas dianteiras agarrou seus 2 braços e afundou os dentes em suas 2 faces. Nossa, uma cobra com 6 pés. E não falou pata, falou pés. Então eu tô imaginando realmente um pé. Ela esticou... agora falou pata. Ela esticou as patas traseiras ao longo de suas coxas e passou sua cauda por entre as 2 pernas dele, esticando novamente sobre seus lombos. Nunca uma era pôde se ligar a uma árvore com tanta firmeza quanto esta besta terrível, entrelaçando seus membros um com os dos outros, entrelaçando seus membros com os do outro. E então se amalgamaram como cera aquecida, e as cores que outrora possuíam se misturaram, a ponto de nenhum dos 2 já pareceu o que era. Assim como o papel, quando começa a queimar, antes que a chama espalhe uma cor parda, ainda não é preto, embora o branco lhe esteja morrendo. Os outros 2, entretanto, apenas olhavam, clamando, Nossa, Agnello, como você mudou! Você não é 2, mas também não é mais um. As 2 cabeças que se tornaram apenas uma, e um único rosto surgiu à nossa vista, surgido de ambos os semblantes perdidos. Foram criados 4 pernas e 2 braços, as coxas e pernas, a barriga e o peito tornaram-se membros como nunca antes se viu. Toda a forma anterior havia desaparecido, não existe nada parecido com aquela imagem perversa, e assim o monstro partiu, andando vagarosamente. E assim como a lagarta, sob a cera viva, em dias de calor procura outra, sebe e cruza o caminho, veloz como o brilho do relâmpago, assim pulou para a barriga de um dos outros 2, uma pequena cobra em chamas, tremendo de raiva, vívida e preta como um grão de pimenta. E ali onde somos alimentados pela primeira vez, ela o perfurou e depois ela caiu no chão diante dele e permaneceu estendida. Mas também os caras patetaram demais, né? Tá vendo que eram 3, né? Um já morreu. Por que não fugiu, né? Ficou lá, olhando. O ferido olhava para ela, mas não falava nada. Ele ficou paralisado e bocejava, quase dormindo, acometido por febre ou sono profundo. Deve ser bem veneno. Ela o observava de perto, e ele a observava, enquanto a boca da cobra e o ferimento do homem expeliam volumes de fumaça, formando uma só nuvem. Cale-se, Lucano, de agora em diante, e não fale mais sobre os atormentados Sabelo e Nacídio, mas preste atenção ao que se segue. Silencie também Ovídio, que um dia nos contou como Cadmo se transformou em serpente e Aretusa em fonte, pois não os invejo, pois nunca 2 naturezas frente a frente passaram por tal metamorfose mutuamente, perpetuando entre si formas e matéria. E foi assim que um ao outro respondeu. A cauda da víbora se partia como uma forquilha, enquanto os pés do ferido uniam-se um ao outro. E então foram sendo costuradas em uma coisa só, suas pernas e coxas tão presas uma à outra que não havia sinal de onde era a junção. Ele tá virando uma cobra? E assim perdia sua antiga forma, que era assumida pouco a pouco pela serpente de cauda fendida. A pele de uma ficou lisa, e a do outro ficou áspera e dura. Nas axilas do homem eu vi os braços se encolherem, enquanto cresciam cada vez mais os pés do monstro. O que perdia um comprimento, o outro ganhava. O que um perdia comprimento, o outro ganhava. As patas traseiras da serpente se torceram,
formando aquele membro que o homem esconde, enquanto o membro do coitado se fendia em 2 patas. E enquanto a fumaça os cobria com 9 cores, criavam-se cabelos na pele de um, assim como morriam os cabelos do outro. Um caiu de bruços e o outro se levantou ereto. E com os olhos cruéis continuavam a fitar-se, ao mesmo tempo em que suas caras se transformavam. A cobra tá virando ele e ele tá virando a cobra? A cobra tá virando um pecador, né? E o pecador tá virando a cobra? O focinho do que estava ereto recuou, as têmporas foram puxadas para cima e se formaram as orelhas e as bochechas. A pele que sobrou na frente não foi desperdiçada. No meio do rosto formou-se um nariz e os lábios absorveram o que ainda sobrava. Mas aquele que estava deitado, esticando o focinho, teve as orelhas enfiadas em sua cabeça. Como um caracol, quando recolhe seus chifres. Eu não sabia que caracol recolhia os chifres. Continuando. A língua que era pronta para a fala agora se dividia, enquanto a língua bifurcada da serpente se unia. E finalmente toda a fumaça se dissipava. A alma, que assim assumiu uma forma bruta, fugiu rapidamente ao longo do vale sibiriano. E a outra, bem atrás dela, falava e cuspia. E então, virando seus novos ombros, disse ao terceiro, que buoso rasteje e coma poeira, assim como eu me arrastei antes nessa estrada. Voltei de novo. Então, virando seus novos ombros, disse ao terceiro, que buoso rasteje e coma poeira, assim como eu me arrastei antes nessa estrada. Tudo isso, leitores, eu vi nesse 7º antro, todo esse mudar e transmudar, e peço desculpas por me demorar aqui e pelos borrões da minha pena. E embora minha visão estivesse confusa, meus olhos cansados e minha alma perdida não passaram despercebidos aqueles 2 que fugiam. Vi bem que um deles era Púcio Iciancato. Foi o único entre os 3 companheiros que chegou primeiro e não foi modificado. E o outro era aquele que causou as lágrimas de Gavigne. Eu vou ler aqui algumas notas que eu acho que explicam um pouco que metamorfose muito doida que aconteceu agora. Tá, vamos começar com a nota número 7, que fala aqui que 3 cidadãos nobres de Florença... vou ler só o primeiro nome porque muitos sobrenomes muito malucos e a gente pode acabar se confundindo. Mas se vocês quiserem pesquisar quem são essas pessoas, é só tomar nota de que esse é o canto de número 25. Então, vocês podem pesquisar canto 25 de Divina Comédia, Inferno, e o nome da pessoa que eu vou falar aqui. Continuando. Aqui falou que 3 cidadãos nobres de Florença, Agnello, Buoso e Púcio, certo? Eles tinham acabado de chegar no inferno. Acabado de chegar, né, entre o Dante e o Virgílio. Vou repetir o nome. Agnello, Buoso e Púcio. Aí vem outra pessoa que também está nesse setor, né, do inferno, que é Cianfa, que é um cavalheiro florentino da família de Donati. Enfim, depois que seus companheiros o perderam de vista, que é o Cianfa, ele se transformou em uma serpente de 6 patas. Aparecendo de imediato, ele se atira em Agnello, ou seja, Cianfa está com a aparência de cobra, né? E ele vai e encontra o Agnello, o Púcio e o Buoso, e ele vai direto no Agnello. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Como transparece na última linha do canto, este é Francisco. Ele fere Buoso no umbigo e então, em vez de crescer um novo monstro, como foi o caso de Cianfa e Agnello, eles trocam de formas. Buoso se torna serpente e Francisco volta à sua forma humana. Então, vamos lá de novo.
Então, dos caras lá do Agnello, do Buoso e do Púcio, apenas o Agnello e o Buoso foram atacados. Enquanto Cianfa, que estava, né, com a aparência de cobra, atacou Agnello, ele não transmutou, ele não sofreu a metamorfose, nem o Agnello, nem o Cianfa. Mas o segundo cara que foi atacado, que foi o Buoso, ele foi atacado pelo Francesco. E aí eles acabaram sofrendo a metamorfose, eles trocam de forma. Buoso se torna serpente e Francesco volta à sua forma humana. Não sei se ficou confuso, espero que tenha dado para entender. Para quem não entendeu, tem uma nova nota aqui que está explicando assim, ó, mastigadinho. Aqui é a nota falando, né? A nota número 14. Como esse vai e volta das metamorfoses pode ser confuso, o seguinte guia pode ser útil para os leitores. Primeiro, encontram em cena Agnello, Buoso e Púcio. Cianfa, na forma de uma serpente de 6 patas, vem e se lança sobre Agnello. E então, incorporados em um novo monstro, eles desaparecem. Então, temos aqui Cianfa e Agnello se atracam lá, sendo o Cianfa uma cobra e o Agnello humano, se atracam lá e somem de cena nessa briga toda. Buoso é ferido por Francesco, que é uma cobra também, né? Eles trocam de corpo e Buoso sai rastejando, apenas Púcio permanece inalterado, e no final ele e Francesco saem correndo, porque lembrando, Francesco tinha atacado Buoso, eles trocaram de forma. Buoso, que era humano, virou serpente, e Francesco, que era serpente, virou humano. E ele, junto com outro amigo deles, com Púcio, fogem. E aqui a última nota fala que Francesco Cavalcanti, que veio inicialmente na forma de uma pequena cobra negra e que agora assume a forma de Buoso, inclusive eu achei que ele tinha assumido a forma humana dele quando ele era na Terra, mas não, aparentemente ele clonou, a aparência do Buoso. Continuando. Ele era da família florentina dos Cavalcanti, a qual também pertencia a Guido, amigo de Dante, mencionado em Inferno 10. Ele foi morto pelo povo de Gavigli, no Alto Valdarno. Como vingança, os habitantes da cidade foram massacrados pelos parentes dos Cavalcanti e seus aliados. Bem doida essa metamorfose. Bem maluco. Eu não sei se eu entendi 100% como que funciona essa parte lá dessa bolgia do inferno, mas me dá a entender que tanto as cobras quanto as pessoas são os pecadores que foram condenados a essa bolgia do inferno. Só que as cobras, se atacarem os humanos, com as aparência humana, elas vão transmutar, vão trocar, de corpo. Um vai virar humano, o humano vira cobra e a cobra vira humano. E aí esse que virou cobra, que anteriormente era humano, tem que atacar outro humano para poder voltar a ser humano de novo e esse humano vai virar uma cobra. Não sei se deu para entender, mas pelo que eu entendi dessa bolgia, é isso. Já demos 1 hora aqui, a gente terminou aqui a nossa 5ª leitura, falta só mais 2 leituras que eu quero muito terminar essa semana, nem que seja até domingo. Mas obrigada para quem acompanhou e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau!